Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Linaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje leremos o capítulo 9 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu caderno, seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura, para que possamos aprender algo novo com esse capítulo, para que possamos relembrar algo que nós já vimos no Evangelho de Mateus também nesse capítulo. Então aqui nós temos a oportunidade de aprender, de aperfeiçoar tudo que já ouvimos até agora. Tá bom? Então se preparem para esse vídeo, para que possamos realmente tirar o máximo que pudermos dele, tá bom? E se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Se inscreva no nosso canal para que atinjamos mais pessoas. Ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com alguém e dê um like, tá bom? Para que possamos juntos atingir o maior número de pessoas possível, para que a palavra do Senhor as alcance, para que a palavra do Senhor chegue ao coração delas. Então, vou começar hoje aqui mais um dia com uma oração, para que o Espírito Santo nos ajude, nos instrua nessa leitura. Porque tem vezes que a gente lê o texto, relê o texto e não consegue entender. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo vai nos ajudar para que possamos verdadeiramente compreender o que Marcos quis nos deixar aqui no capítulo 9. Tá bom? Então vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Pai, por nos conceder mais um dia a oportunidade de aprender com a tua palavra, de poder colocar em prática a tua palavra, Senhor. Então hoje, nesse dia, eu peço que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a de uma maneira sábia aprender e viver tudo que contém nesse capítulo. Então nos ajude, Pai, nos ajude a ter uma fé saudável, uma fé, Senhor, que nos impulsiona a fazer algo novo, a viver algo novo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura de Marcos, capítulo 9, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto, para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavradeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Versículo 5. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse: Esse é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam, em volta só Jesus estava com eles. Enquanto desciam um monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus:
Porque os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha. Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras havia prescrito. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados de uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Versículo 15. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Versículo 20. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo isso acontece com ele. Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Versículo 25. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: esta espécie só sai com oração. Versículo 30. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, porque queria ensinar a seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois de chegarem a Cafarnaum e se acomodarem numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Versículo 35. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim
a seguir. Versículo 40. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas, se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado no mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno, com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Versículo 45. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se o seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Pois cada um será provado com o fogo. Versículo 50. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Amém? Então esse foi Marcos capítulo 9 e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. Sabe, o versículo que mais te marcou, o versículo que talvez causou uma dúvida aí na sua mente, que deu uma embaralhada em tudo que você pensava, e eu quero que você deixe aqui nos comentários para que a gente possa tanto se familiarizar com o canal, quanto com a palavra de Deus, quanto o que você tem absorvido da palavra do Senhor, tá bom? E caso você não tenha conseguido, eu deixei 2 pontos aqui, para que no final você me dê um feedback, um retorno, se faz sentido ou não para você esses pontos. O primeiro que eu marquei aqui é que no episódio da transfiguração, é a primeira vez que os discípulos veem o corpo de Jesus glorificado. É a primeira vez que eles têm ali a presença do corpo de Jesus de uma forma glorificada, de uma forma que até eles falam que a roupa estava tão branca, que nem o melhor lavadeiro era capaz de deixar daquele tom de branco que estava. De tanta glória, de tanto esplendor que tinha ali na roupa de Jesus Cristo. E aqui tem algo que me chama a atenção, sabe? Porque dessa vez, mais uma vez, uma nuvem vem e uma voz chama novamente Jesus de seu filho amado, sabe? Só que na primeira vez que foi no Evangelho de Mateus, quando ele se batiza, a voz diz: "Este é o meu filho amado em quem me alegro". E agora aqui essa voz, ela é uma voz que direciona, ela é uma voz que passa, que transmite uma mensagem para que os discípulos seguissem. E a mensagem foi a seguinte: a nuvem diz: "Este é o meu filho amado, ouçam-no". E é isso que eu quero que hoje a gente pense. O quanto nós temos ouvido do que Jesus nos ensina. O quanto nós temos ouvido dos ensinos de Jesus que estão registrados aqui na palavra de Deus. Sabe? Porque talvez você não tenha nem ouvido. Ou talvez você tenha entrado em um ouvido e saído pelo outro. E você não tem feito nada com o que você ouve de Jesus Cristo. E é isso que eu quero que a gente pense. Sabe? A voz de Deus ali era para que os discípulos ouvissem de uma forma sábia Jesus Cristo, porque eles iam precisar, eles iam utilizar tudo que eles estavam ouvindo, tudo que eles estavam aprendendo com o Senhor Jesus aqui nessa terra. E é isso que nós devemos saber, ouvir e colocar em prática tudo que o Senhor Jesus nos deixou aqui na sua palavra, tudo que ele deixou registrado aqui nos evangelhos, tá bom? Então, eu quero que você não seja simplesmente um ouvido de mercador, mas que você seja um ouvinte praticante do que a palavra do Senhor nos ensina de Jesus, tá bom? E o outro ponto que eu marquei aqui,
que o desejo de ser maior é um sentimento que está dentro do ser humano. Todos nós buscamos desempenho, buscamos se adaptar, se adequar para que nos tornemos bom em algo, melhor em algo, sabe? E isso é algo que o ser humano carrega, isso é algo que o ser humano almeja, deseja sim ser melhor em muitas coisas, em muitos momentos. E aqui Jesus dá uma característica de alguém que quer ser o maior, de alguém que quer estar em primeiro lugar, que é ser o último e servir a todos. E aí vem uma parte difícil, porque quem quer estar em primeiro lugar não quer servir. Quem quer estar em primeiro lugar quer estar lá para ser servido. Quer estar lá para que alcance pessoas para o servirem. E Jesus aqui nos ensina a contramão de tudo isso, sabe? Se você quer ser o maior, no reino dos céus é diferente. Você precisa ser o último e servir a todos. Ser o último e anunciar a todos o evangelho do Senhor. Então, se o seu desejo é ser o melhor, se o seu desejo é estar nas primeiras cadeiras, se o seu desejo é estar à frente, hoje você vai regredir. Você vai voltar para trás, você vai servir todos. Você vai passar a ser um servo e não alguém que quer sempre estar na frente, que quer sempre ser servido. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tá bom? Então foram esses pontos que eu pude absorver e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se fez sentido ou não para você esses pontos. Tá bom? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não é amanhã, é hoje. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e que o Senhor te abençoe grandemente.